Seja bem-vinda, Ana Helena. Certamente vai apresentar brilhantemente esse tema. Então, está tudo aberto para você falar conosco hoje. A Ana Helena, então, vai falar de inteligência artificial, né? Para a gente, como que isso está impactando o nosso dia a dia, como que a gente pode se relacionar com esse tipo de ferramenta e como que vai ser o nosso fazer farmacêutico daqui para frente, né? Então, a Ana Helena aí é uma grande desenvolvedora, né? Junto com o Henrique, minha parceira de trabalho e de militância nesse momento da tecnologia entrando nos cuidados farmacêuticos. Seja bem-vinda, Ana Helena. Tudo contigo, então. O retorno. Vamos ver. Vocês estão vendo a apresentação? Joia. Você precisa compartilhar Estamos te aqui com a gente. ouvindo, Ana. Já compartilhei. Já? Deu, agora sim. Agora sim. Sim. Tá. Vocês estão vendo, então. Então, eu queria agradecer, né, o convite para participar. É um orgulho aqui estar com vocês. A Gabi aqui, a gente está sempre junto, Gabi, né? Muito bom. Então, eu vou falar um pouquinho como a inteligência artificial, então, pode auxiliar o trabalho do farmacêutico, né, principalmente no ambiente hospitalar, mas existem várias formas, né, de trabalhar com a inteligência artificial. Não sei se está passando para vocês. Agora foi. Existem vários nomes, né, que giram em torno da inteligência artificial, e aí cada um trabalha com esses nomes da forma que acha mais apropriada, né, mas tem aprendizado de máquina, computação cognitiva, ciência de dados, mineração de dados, né. Então, a ideia é que os dados podem gerar aprendizado da máquina, né, ou mesmo, então, utilizar algoritmos para organizar e agilizar os processos. Então, a inteligência artificial na computação é uma grande área e dentro dela tem várias formas, então, e abordagens para trabalhar com os dados e trazer, então, padrões, né, e aprendizados. Então, por exemplo, tem redes neurais, deep learning, clusterização, tem várias formas, dependendo do tipo de dado, né, que tu vai trabalhar, ou então o tipo de resultado que tu quer ter, né, com esses dados, e então tu tem que saber selecionar qual ferramenta que tu vai usar para o tipo de dado que tu tem e o resultado que tu quer obter, né. Então, o Henrique sempre traz esse livro, né, do Eric Topol, que é muito interessante, que ele fala, então, sobre a humanização do cuidado, né. Então, a inteligência artificial não está aí para substituir o profissional de saúde, né. Ela está para humanizar o cuidado. Então, ao invés de tu perder tempo com a parte burocrática e tentando entender os dados, ela traz essa informação mais pensada, assim, né, e traz os dados mais objetivos para a tomada de decisão. Então, aqui a gente tem o processo de implantação, né, de uma ferramenta, todo o processo que precisa para daí chegar a implantar na prática clínica, né, um algoritmo. Então, tu primeiro tem que ter o acesso aos dados, né, que é uma parte difícil, que cada vez mais é difícil, né, por causa da LGPD. Então, a gente precisa entender como os dados vão trazer melhoria e a forma de trazer sem afetar, assim, os dados pessoais, né? Trazer esses dados de forma anonimizada, né? Então, a outra parte é tu entender, pesquisar e desenvolver, né? E então avaliar se a forma como aqueles dados estão trazendo benefício, né? E implantar, então, para aplicar
essa ferramenta que tu está supondo que traz resultados, né, para então avaliar se de fato ela está trazendo resultados e aos poucos ir monitorando e vendo através de indicadores se de fato ela é útil para a prática clínica. Então, depois de avaliado e monitorado, é que tu vai implantar na prática clínica. Então, nessa fase toda, tem muitos desafios, né, muitas dificuldades, que uma dessas dificuldades é a confiança no modelo preditivo. Então, é importante que a gente tenha, nesse modelo, uma forma de que o profissional da saúde perceba que aquilo é real, né, que tu consiga identificar que realmente aquilo ali, eu posso confiar naquele dado. Então, traduzir o algoritmo em uma ferramenta para a prática clínica, né? Então, não adianta tu ter o algoritmo e não conseguir colocar numa ferramenta capaz de o profissional de saúde usar na prática clínica. E também a colaboração com os profissionais de saúde. O bom é envolver o profissional de saúde nessa implantação, para que, de fato, ele vá usar e entenda o benefício dessa ferramenta, e então ele vai trazer uma eficiência maior para o serviço e uma qualidade maior também. Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos de inteligência artificial aplicada à saúde, né? Então, um dos mais conhecidos é o robô Laura, né? Que ele teve perdeu a filha em função de sepse, e então ele trouxe isso como um propósito, né? Como a Gabi sempre diz, né? É importante ter o propósito. Então, ele transformou isso num propósito de vida e conseguiu, então, aplicar o algoritmo detectando a deterioração clínica, né? Então, identificando a sepse mais precocemente, evitando desfechos desfavoráveis. Então, aqui é um outro exemplo de aplicação de inteligência artificial. Eles têm, a Qualis, ele é um programa que depende, né, de profissional de saúde avaliando, não é só inteligência artificial, né, ele analisa os dados, inclusive textos também, e consegue, então, a partir desse suporte à decisão, definir o melhor antimicrobiano a ser utilizado para determinado paciente. O outro exemplo, então, é a Yara Health, que é que eles automatizaram, então, a transcrição de laudo de radiologia em português, né? Porque a gente tem muito trabalho, né, o próprio Alexa, né, já faz esse tipo de avaliação, consegue identificar a voz e tal, mas esse é específico da área médica, então, e em português, o que torna um desafio também. Aqui é uma outra forma de ver a inteligência artificial, que é a implantação, a avaliação das prescrições, por exemplo, através de protocolos clínicos. Então, avaliar se a equipe está, de fato, usando o protocolo cadastrado, né? Então, é necessário que tu cadastre o protocolo para que ele avalie. Então, tem várias formas de trazer a inteligência artificial no processo de trabalho na saúde. Então, aqui é uma outra forma de ver, né, a inteligência artificial. Não, nesse caso, é mais análise de dados, é mais ciência de dados, né? Quando tu enxerga os dados, consegue visualizar os dados de forma organizada, para daí partir para a tomada de decisão. Então, é importante tu entender a ciência de dados com todas as possibilidades, né? E na saúde pública, né? Então, na saúde pública, a gente tem vários desafios, oportunidades de melhoria, né? Para que a gente possa aplicar a inteligência artificial. Então, tem
a maioria dos profissionais de farmacêuticos, né, conhece os eventos adversos, né, principalmente aqueles que são que trabalham em hospitais. Os eventos adversos causam morte de até 3 brasileiros a cada 5 minutos. Então, é importante a gente criar barreiras, né, nas etapas de cada processo, para que o evento não chegue no paciente. Então, aqui a dificuldade é encontrar os eventos para daí tu pensar como criar barreiras para que esse evento não aconteça, né? Então, o IHI, ele trouxe uma ferramenta que orienta, né, um manual de instruções para orientar como fazer essa busca dos eventos adversos no prontuário eletrônico, porque hoje a gente tem o mais comum, né, a gente detectar por notificação voluntária esses eventos, e por muitos motivos eles são subnotificados, né, ou por esquecimento, ou por sobrecarga de trabalho. Então tem vários motivos, né, para que esse evento não seja notificado. Eu e o meu irmão, então, a gente criou uma ferramenta a partir de uma pesquisa, né, que a gente desenvolveu com o objetivo, então, de detectar eventos adversos em prontuário eletrônico. A gente passou, então, pelo Comitê de Ética, esse projeto de pesquisa, que foi o doutorado do Henrique, né. Então, a ideia era identificar, então, os eventos adversos dentro do prontuário eletrônico, mas como no momento eu estava avaliando prescrição, e um dos eventos adversos é o erro de prescrição, a gente focou na medicação, né? A medicação tem 3 etapas, principalmente, né? Então, a prescrição, dispensação e administração. Mas dentro do prontuário eletrônico, para que a gente trabalhe com inteligência artificial, a gente precisa que os dados estejam no prontuário eletrônico. Então, a gente precisa escolher uma etapa que seja possível, né, de identificar através do prontuário eletrônico. A administração é uma mais difícil de identificar. Então, a gente escolheu a prescrição, que era o que eu fazia naquele momento. Então, a gente precisa ter acesso aos dados, que, como eu falei no início ali, é uma tarefa difícil, muitas vezes, por causa dos dados sensíveis do paciente, né? Mas como a gente teve os dados não dos pacientes, a gente teve dados de prescrição, ficou mais simples de obter esses dados. Então, mas ainda tem a parte de pré-processamento, que é uma tarefa também difícil, porque a gente precisa entender como que a inteligência artificial vai trabalhar com esses dados e ter um resultado mais positivo, né? Então, a gente precisou transformar os dados, e é isso que a gente tem que fazer dentro da ferramenta NoHarm também, a gente tem que transformar os dados para que daí o algoritmo consiga trazer esse resultado que a gente quer, que é detectar a prescrição fora do padrão. Então, dentro do trabalho farmacêutico, né, tem essa avaliação da prescrição antes da dispensação, e para isso a gente precisa ter uma equipe gigante, assim, para conseguir fazer a avaliação de todas as prescrições antes da dispensação. Isso não tem em todos os hospitais, né? Muitos hospitais não conseguem fazer 100% de avaliação das prescrições antes da dispensação. Então, existe essa necessidade de priorização das prescrições, e para isso a gente trouxe, então, essa ideia de detectar aquelas prescrições fora do padrão. Então, o que o algoritmo faz, o algoritmo que a gente criou, então, nesse trabalho de pesquisa? Foi colocar um mapa de cada medicamento, cada apresentação, dentro de um mapa de dose e frequência. Então, esse mapa, ele tem, por exemplo, a ciclovir 3 vezes por dia, 200 miligramas. Então, ele tem a maior parte das prescrições dessa forma. E já uma vez por dia, 200 miligramas é menos comum,
então ele consegue ordenar essas formas de prescrição de cada item da prescrição. Então, mostrando qual item é prioritário para se avaliar e também conseguindo somar esse score de todos os itens e trazer, então, um score do paciente, relacionado unicamente à prescrição nesse caso. Então, o que a gente fez, né? Foi criar um score de 0 a 3, sendo 3 o mais fora do padrão e 0 o menos fora do padrão. Então, dessa forma, a gente consegue pontuar para cada medicamento um score e para cada prescrição, então, a soma de todos esses scores. Nesse trabalho, eu trouxe alguns exemplos, né, de erros detectados no prontuário, então, nas prescrições do Hospital Conceição, dessa pesquisa que a gente desenvolveu. Então, de overdose, a gente teve paracetamol, 1.000 miligramas de 4 em 4 horas, que está acima da dose recomendada. Frequência do clopidogrel, então, de 8 em 8 horas, que não é uma frequência que existe na literatura justificativa de uso, né? E a apresentação da hidralazina. Então, aqui a gente vê que, mesmo não sendo nem overdose ou subdose, que foi a forma que a gente encontrou de validar o algoritmo, né? Ele trouxe aqui erro de frequência e erro de apresentação. Então, a hidralazina tem a apresentação mais apropriada, né, que a gente tem disponível 25 miligramas, e essa estava prescrito a hidralazina de 50 miligramas, mas prescrito 25 miligramas. Então, a gente publicou esse trabalho na melhor revista de informática da saúde do mundo, e o trabalho de detecção de eventos adversos, o projeto de pesquisa, né, ganhou o prêmio em 2018, 2019, 2020, e o projeto de detecção de eventos de prescrição fora do padrão recebeu o prêmio Prêmio Empreenda Saúde do Sírio e Fundação Everest. Então, mas para que isso tudo não fique na pesquisa, né, tinha que trazer, então, essa pesquisa para a prática clínica, né? A gente não ia deixar isso só na pesquisa, tendo a possibilidade de trazer esse benefício para diversos pacientes. Então, a gente criou o sistema inteligente para farmácia clínica, que pode ser utilizado, então, em hospitais que tenham prontuário eletrônico. E o nome dessa ferramenta, da startup também, é No Harm, que está baseado, então, na ideia de não trazer dano, né, do desafio global da Organização Mundial da Saúde, que chama Medication Without Harm. Então, a gente queria trazer esse propósito dentro do nome da startup. Então, criamos, então, a No Harm aí. Então, a ideia aqui é que a gente consiga integrar com qualquer sistema, né, que tenha prontuário eletrônico. Então, a gente recebe a informação do sistema, trabalha essas informações e entrega essas informações para o profissional farmacêutico, e se ele precisar retornar alguma coisa para o sistema, como evoluções, ele pode fazer na própria ferramenta, então, retornando essas informações para o prontuário eletrônico do hospital. Isso tudo sem trazer dados sensíveis do paciente, então, a gente tem um algoritmo de anonimização, que mesmo as evoluções não trazem nome do paciente. Então, a ideia é que a No Harm fique entre a prescrição e a dispensação, então, prevenindo erros, aumentando a eficiência e reduzindo os custos. Aqui a gente tem diversas inteligências, né, na No Harm, o score da inteligência artificial, medicamentos por sonda tem alerta, dose máxima, exames alterados relacionados com medicamentos, né, incompatibilidade em Y, MPI, medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, alergias, duplicidades, interações medicamentosas e alerta de tempo de tratamento. Para que a gente não tivesse diversos indicadores separados, a gente resolveu dar um indicador global, né, que seria o score global.
Então, somando o score da inteligência artificial com exames alterados, então tu traz aqui o quanto o paciente é crítico, né? Medicamentos de alta vigilância, medicamentos diferentes que não foram validados em prescrições anteriores, alerta dos medicamentos, né, que são vários alertas, aqueles todos que eu trouxe no slide anterior. E a inteligência artificial também anota os indicadores dos pacientes nas evoluções, gerando relatórios, né? Então, a No Harm Care foi um plus, assim, que a gente trouxe a inteligência artificial em textos, né? Que era a ideia inicial do trabalho. Então, ele detecta eventos adversos, detecta dados do paciente, como peso, dor abdominal, no caso, os sintomas, né? E sinais também. Então, tem várias coisas que ele marca dentro do texto, facilitando a leitura. Mas não só facilitando a leitura, né? A gente trouxe também esses dados para a tela da prescrição. Então, não precisa entrar na prescrição para ter dados como o peso do paciente, IMC, altura, isso os dados da evolução, ou seja, são, por exemplo, a evolução do nutricionista, que é um peso muito mais fidedigno, né? Então, é bem interessante para facilitar o trabalho do farmacêutico, não precisando ficar lendo a evolução para receber esses dados e já calcular as doses mais apropriadas para aquela prescrição. Então, para que isso não ficasse apenas no desenvolvimento dessa ferramenta, a gente criou o Instituto de Inteligência Artificial na Saúde para mostrar todo esse propósito que a gente tem, né? De trazer mais eficiência para o sistema de saúde, mais qualidade, então uma entrega de valor maior. E isso tudo sem fins lucrativos, né? Então, a ideia aqui é trazer essa ferramenta de graça para o SUS, apenas os leitos privados pagam para manter o sistema, para ser sustentável. Então, aqui são os voluntários que participam, a Gabi, no caso, é uma das voluntárias, principalmente na parte do ensino, né, do Instituto, e então a gente tem a equipe clínica, a equipe de tecnologia, que tem bastante da parte de TI também, que auxiliam, então, no desenvolvimento e na manutenção da ferramenta. Então, a gente sempre agradece a todos os voluntários. Então, a gente tem no Instituto, então, a parte da pesquisa, que desenvolve, então, novas funcionalidades, ensino, que faz com que a ferramenta traga mais benefício, né, e desenvolvimento da própria know-how, né. Então, a gente tem aqui várias colaborações, principalmente na parte da pesquisa, né, com a URGS, em Portugal, na Austrália. Aqui em Porto Alegre, a gente tem a PUC além da URGS, né, a PUC, a Fundação, e a USP em São Paulo. Então, a ideia aqui é, através da pesquisa, a gente desenvolve novas funcionalidades que estão diretamente impactando, né, o sistema de saúde. Então, hoje a gente está em 27 hospitais, em vários estados do Brasil, já foi avaliada dentro da ferramenta mais de 500 mil prescrições, com 50 mil vidas impactadas através, então, da inteligência artificial associada, claro, ao belíssimo trabalho do farmacêutico clínico. Então, a gente tem um estudo de caso, que é o da Santa Casa, que a gente teve um aumento de 4 vezes a produtividade da equipe de farmácia e uma economia de mais de R$1 milhão. Muito obrigada pela atenção, agradeço de novo o convite, viu, pessoal? Ana, como sempre, excelente a sua contribuição. Chamamos o Eugênio Neves para comentar conosco. Oi, Ana. Bom estar aqui com você Eugênio. De novo, mais uma vez. Como sempre, é muito impactante e cada vez que eu vejo coisas novas da No Harm e do trabalho de vocês, eu fico mais impressionado, mais orgulhoso, né, de ver esse trabalho sendo feito. Eu venho
trabalhando, assim, de alguma forma, com um conceito que eu acho que a gente precisa começar a encarar ele com seriedade. Lá nos anos 80, tinha um programa na televisão chamado Homem de não sei quantos milhões de dólares, né? Que era um ciborgue, que era um personagem, ele tinha lá as suas próteses, órteses, não sei o que transformava ele em super veloz, super forte, super não sei o que. E eu acho que, de alguma forma, a gente deveria começar a trabalhar, e isso de forma séria, com o conceito de ciberfarmacêutico. Porque com o conhecimento evoluindo com a velocidade que evolui, a gente simplesmente, os seres humanos não são mais capazes de assimilar aquilo que precisam assimilar com a velocidade que precisa ser feita, e nem ao menos usar esse conhecimento em benefício dos pacientes. Né? Então, a minha ideia, com essa ideia do ciberfarmacêutico, é que a tecnologia deve ser uma extensão dos cérebros farmacêuticos. Ele deve nos ajudar a reduzir as áreas de incerteza, né, e permitir que a nossa atuação seja muito mais exponencial. Quando eu tenho uma atuação lá, você revisou prescrição, eu, quando fiz meu doutorado no hospital lá na Espanha, também revisava a prescrição, depois nunca mais fiz isso, mas é um trabalho analógico, né? É um trabalho linear, você analisa 1, 2, 3 e você tem um limite. Quando você tem uma ferramenta como a NoHarm, você tem um crescimento exponencial na sua capacidade de identificar onde o erro está e agir para evitar. Então, eu acho que esse conceito do ciberfarmacêutico talvez ajudasse a profissão a não ter tanto medo dessas tecnologias e perceber que a inteligência artificial e essas tecnologias não pretendem substituir profissionais. Elas ampliam a capacidade de a gente atuar naquilo que efetivamente é importante. E eu só quero destacar que ela não substitui, porque eu não sei se vocês lembram, no início da pandemia, se vocês acompanharam nos jornais, mas teve muito assim, vou detectar Covid pela saliva, vou detectar pela respiração, vou detectar por... Gente, era uma quantidade pelo suor, por tudo. Né? E recentemente saiu uma revisão sistemática dizendo que todas essas tentativas foram infrutíferas, né? Não se conseguiu chegar realmente numa coisa boa em termos de inteligência artificial. Por quê? Porque tentava substituir uma tarefa que é essencialmente humana. Então, nesse conceito de ciberfarmacêutico, eu acho que cada vez mais seria importante que os farmacêuticos estivessem envolvidos nessas atividades, como você se envolveu com seu irmão. A minha pergunta é: como fazemos mais farmacêuticos embarcarem nesse trem? É um trabalho, né, que é de educação, eu acho, né? É de cada vez mais a gente tá aqui conversando sobre isso, né? De divulgar o trabalho que a gente faz e de quanto traz benefício, né? Que nem tu falou assim sobre ter medo da tecnologia, eu tenho medo de não ter esse suporte à decisão. Eu tenho medo de olhar a prescrição e não me dar conta de um erro, sabe? De passar despercebido. Então, é isso que eu tinha medo. Então, eu fico até curiosa de perceber se alguém tem medo, assim, porque, na verdade, o que a gente tem de retorno é que não tem visão negativa disso. A maioria das pessoas vem querendo, não, eu quero isso para mim, com certeza. É assim que eu vou me sentir mais segura, né, avaliando a prescrição. Tá aí, Eugênio. Em geral, o medo vem do desconhecimento, né? A pessoa não conhece e acha que isso pode acontecer. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós deveríamos ter um movimento mais organizado em termos profissionais e de coletividade profissional, de incorporação dessas tecnologias, de ensino disso, principalmente para que isso comece a ser ensinado nas universidades.
né? A gente não pode mais se dar o luxo de que os estudantes farmacêuticos saiam formados sem um conhecimento mínimo sobre essas tecnologias que estão efetivamente transformando o mundo. Eu até estava participando do Happy Hour farmacêutico da URGS, né? E eu comentei sobre isso. Eu acho que assim, o sistema de educação realmente, às vezes o professor fica lá na universidade e acaba não conhecendo, né, as novidades. Mas não precisa conhecer, né? A gente se dispõe, eu acho que eu tenho certeza que a maioria dos profissionais que trabalham com tecnologia se dispõe a apresentar e palestrar. A gente nunca negou uma apresentação para mostrar o quanto a gente pode estar envolvido nisso. E essa experiência com meu irmão, né, na tecnologia, com a tecnologia, a gente vê nas universidades os profissionais de TI fazendo pesquisa sem um propósito, né? Por não ter alguém que traga o problema para resolver dentro da pesquisa lá das universidades. Então, como eu tinha esse problema para resolver, a gente, trabalhando junto, a gente conseguiu criar uma ferramenta que trazia resultado e com propósito. Então, acho que a gente tem que divulgar, né, esse tipo de trabalho e divulgar essas possibilidades. É isso que é importante para que todo mundo conheça e tenha interesse, porque sem conhecer ninguém vai ter interesse, né, de fazer esse trabalho. É isso. Obrigado. Obrigada, Eugênio. Ana, a gente tem aqui a contribuição dos farmacêuticos que estão nos assistindo. E tem a Luciana fala que é excelente inovação para a melhoria do cuidado farmacêutico. Existe a intenção de avançar para o ambiente ambulatorial em saúde pública. E aí eu já coloco se vocês têm também interface para drogarias, porque a gente vê que esse trabalho pode ser expandido, né, para a área de drogarias, que é onde a gente faz um trabalho importante de farmácia clínica, né? Sim, a questão é integrar, né, com as prescrições que vêm do paciente, né? Hoje a gente tem integração com uma Farmi, né, que é ambulatorial, um serviço ambulatorial também, só que a gente não tem ainda com as drogarias, né? A gente não viu ainda essa possibilidade, porque tu tem que imputar os dados em algum lugar, né? E ali na NoHarm tu já é integrado, né? A gente não tem como colocar esses dados para daí trazer a análise de fato. E no ambiente hospitalar a gente tem vários dados, tem vários dados de exames, por exemplo, né? Que não teria na drogaria, a não ser que tu imputasse os dados, né? Tem essa dificuldade, mas não é impossível, né? A gente está focando no ambiente hospitalar, primeiramente, mas já tem, né, então, um serviço ambulatorial também. Então, é essa questão, é de tu conseguir fazer essa integração dos dados, que a gente ainda não chegou a pegar esse desafio para conseguir fazer. Excelente. Tem várias pessoas dando parabéns aqui pelo trabalho de vocês. A Camila Franco, a Fátima, aqui do Rio Grande do Sul. A Bernadette, de Pernambuco, também está dando parabéns. E a gente tem a Viviane Rubera, aqui do Rio Grande do Sul. E a gente tem o Júlio, do Rio de Janeiro, dando parabéns pelo projeto, dizendo que tem um filho que estuda engenharia, que é engenheiro de sistemas na Universidade de Hamburgo, né? E ele pesquisa inteligência artificial. E ele está questionando para ti quais foram as dificuldades iniciais de aceitação da implementação deste sistema nas farmácias hospitalares. Então, na verdade, assim, o Henrique, que é o presidente, né, do Instituto, ele conversou com 7 hospitais, para daí 2 aceitarem esse piloto de desenvolver a ferramenta. Então, é um desafio a priorização desse serviço, né?
a questão, a farmácia clínica, a gente tem que mostrar o nosso valor, né, cada vez mais, para que os gestores, de fato, valorizem e priorizem essas demandas, né? Então, para isso, essa é a maior dificuldade, a maior barreira, né? De priorizar, a gestão priorizar essa implantação da No Harm, junto com algumas questões da TI, né, que às vezes, além de ter demanda, tem questões de segurança, de dificuldade de entender que é o nosso propósito, né, mas são essas barreiras, assim, da parte da farmácia, dos farmacêuticos não tem barreira. Né? Todos os farmacêuticos veem a ferramenta, mas é isso que eu quero, assim, né? Mas daí tem a questão de contrato, questão de priorização da gestão, né? De TI. Obrigada pela pergunta, viu? Joia. Tem tanta gente dando parabéns aqui de todos os lugares do Brasil. A Marta Geller, do Rio de Janeiro, parabéns pelo projeto, desafio. A Ângela, do Rio Grande do Norte, parabéns, espero construir um sistema tão bom quanto no fim da minha graduação. Sebastião, do Maranhão, palestras maravilhosas, estou aprendendo com todas. Parabéns, Ana, grande conhecimento no assunto abordado. Luiziane Willers, aqui do Rio Grande do Sul. Rosemary Franklin, de Panambi, parabéns. A Gabi vai fazer um depoimento aí. Então, né, Ana, nós temos essa parceria, fomos um dos hospitais, trabalha em um dos hospitais que a Ana citou, né, de inclusão da ferramenta na farmácia clínica, e recentemente a gente fez uma mudança de abordagem do processo do farmacêutico clínico, utilizando a ferramenta para agilizar, né, a avaliação da prescrição antes da dispensação, e isso tem gerado grandes resultados, né, demonstrando o quanto a prescrição ela necessita de intervenções farmacêuticas, o quanto esses dados vão gerar educação e mudanças de processos, desde o cadastro do sistema base da instituição, assim como uma interlocução com a equipe médica. É um dado que logo, logo a gente vai sentar com diretoria técnica médica para ele olhar isso. Ele acredita muito no grupo farmacêutico e ele chama as farmacologistas, como ele mesmo diz, porque integra muito esse conhecimento técnico que nós temos para a ponta, para o médico, para a melhor terapia. E a No Harm contribuiu muito, agilizando a informação, a tomada de decisão, né, trazendo dados muito importantes do paciente em uma mesma tela. A gente consegue avaliar indicadores online, entender a performance farmacêutica, a performance da unidade, aonde os maiores pontos de risco. Então, como disse mesmo o Eugênio, né, a inteligência artificial e a educação desse farmacêutico para entendimento que a tecnologia vai melhorar a sua performance para que ele possa estar mais na beira do leito e até mesmo entender o ciclo medicamentoso que começa com a prescrição e contribuir melhor com a educação médica e da equipe de enfermagem, faz com que a gente tenha que introduzir esse tema na academia, né, Ana? Não é à toa os 3 pilares da No Harm, né, que é ensino, pesquisa e desenvolvimento, para que a gente possa aproximar a academia da prática e introduzir isso desde a formação dos farmacêuticos. Então, a No Harm está de parabéns. Como voluntária, eu sou muito feliz de continuar também nesse desafio da educação com vocês. E acredito Nós também somos. E acredito que a gente cada vez mais vai desenvolver melhorias aí, né, voltando para a segurança do paciente. Muito obrigada, foi muito legal estar com você. Tá de parabéns, Ana. Nós que agradecemos, Ana. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Eugênio. Obrigada. Pela tua fala Obrigado, também, contribuiu Ana. bastante.